Hey, what up, folks? Yeah, galera. Today we're going to talk about linking words, right? So, it's basically the same thing as the connectors from last class, basicamente o mesmo sentido de conectores da aula passada, but now in a more formal way, de uma forma mais formal. Então, a gente vai aprender sobre palavras, vamos dizer assim, mais formais, né? Que é legal também a gente conhecer sobre. Mas vocês vão notar que todas elas, na verdade, têm um contexto com os connectors da aula passada, né? Se você ainda não assistiu, vai lá no nosso canal e assiste a aula passada para você entender um pouco melhor, né, sobre essa aula aqui agora, ok? E se você também nunca se inscreveu, se inscreva no nosso canal, galera, para não perder as dicas. Então, hoje vamos falar sobre however, therefore e moreover. Pode ser que vocês conheçam já o however e therefore. Moreover, eu acho bem difícil, mas, claro, pode ser que você também já conheça. Alright, so from informal to formal, né, galera? Então, de informal para formal. Então, da aula um para essa aula agora, a gente vai notar que vai ficar um pouco mais formal. Mas, assim, não é aquela coisa, nossa, você vai falar sempre informal. Não, galera, essas palavras são muito usadas também no dia a dia, tá? Igual às anteriores. So, in class one, we learned and, but, so. Now, we'll learn their formal versions. Então, agora a gente vai aprender sobre a forma dela mais formal, a versão mais formal. Used in essays, presentations, and professional writing, né? Então, eles são mais usados em redações, apresentações ou também em escritas mais profissionais, ok? Mas igual eu falei, galera, esse aqui também é usado muito no dia a dia, tá? Então, and, que foi um dos conectores que a gente viu na aula passada, que tinha o sentido de e, né? Agora a gente vai usar o moreover no lugar deles, ok? Depois temos but, que era aquele mas, né, do português, que agora a gente vai usar ele agora no sentido de however, ok? E por último temos o so, e mesma coisinha também, a gente vai usar o therefore no lugar dele na aula de hoje, ok? Mas lembrando, galera, and, but, so também é usado diariamente, talvez mais do que essas, né? Porque é mais comum, mas as outras também são bem importantes a gente usar, ok? É para a gente melhorar o nosso vocabulário. Alright, folks. So, começando com however. However, ele tem o mesmo sentido do but, de dar um contraste, né, para aquela frase. Então, no sentido de porém, no português. Então, like but starts a sentence and sounds more formal, né? Mas a diferença dele também é que ele começa uma frase, tá, galera? Então, para usar o however, vocês vão usar ele sempre no início da frase, tá? A menos que você já estivesse falando sobre algo, coloca o ponto final e depois em seguida o however. So, always followed by a comma, né? Então, o but ele é sempre seguido por comma. Comma, galera, é vírgula, tá? Em inglês. Então, o but é sempre seguido de vírgula. Mas o however, por exemplo, por ele ser mais formal, ele vai ser esse ponto final, né? E logo depois dele, aí que você coloca a vírgula. Então, for example, the test was difficult, okay? However, more students passed. Então, a prova foi difícil. Embora mais alunos passaram, né? Porém, mais alunos passaram, ok? Então, é esse sentido de contraste. Mesma coisa com de baixo, né? I wanted to go out, eu queria sair. However, it started raining. Porém, começou a chover. Embora começou a chover. Então, dando contraste, né, também para aquela frase. E por último, the car is old, o carro é velho. However, it still works perfectly. Porém, ele ainda funciona, né, perfeitamente. Okay? Então, however, galera, pensa sempre no sentido de porém, que é mais fácil vocês traduzirem ou usar nas suas frases. Okay? Alright, then we got therefore. Falam comigo, therefore. Então, meio que duas palavras, né? O there e o for, parece o número 4, né? Igualzinho. So, like so, but more formal. Então, ele é igualzinho, galera, o so, que é aquele mas do português, mas shows a logical conclusion, né? Ele mostra uma conclusão mais lógica. E lembrando, galera, também usado no sentido de resultado, tá? Igualzinho o so, que a gente viu na aula passada. Mesma regra, sempre seguido de comma, né? No caso, sempre tem que ter também um ponto final antes dele, ok? Então, he was sick, ele estava doente. Therefore, he stayed at home. Então, por isso, ele ficou em casa, ok? Está mostrando um certo resultado. The project was successful. Therefore, the team got a bonus. Então, o projeto ou o trabalho foi bem sucedido. Por isso, o time ganhou um bônus, né? Ou por causa disso, entendeu? Então, connectors, galera, vocês têm que entender também que às vezes vai mudar de forma que você for traduzir, tá? Nem sempre vai ter esse mesmo sentido, mas vocês lembram sempre que, por exemplo, therefore mostra resultado, o anterior, que é o however, mostra um contraste, né? Então, é nesse sentido. It rained all day. Choveu o dia todo. Therefore, the match was canceled. Por isso, né, a partida foi cancelada, ok? Ou por causa disso, a partida foi cancelada. Então é isso, galera, mostrando o resultado final, ok? Depois temos o famoso moreover. Eu acho que é menos usado do que os outros, né? Mas ele tem o sentido de adição, galera, addition. Então, like and or also. Also não estava na aula passada, mas also no português é o também. E also, ele vai ser usado sempre antes do verbo, tá? E essa é a diferencinha dele do to, que a gente conhece, né? Que é o T-O-O, que é para falar também, como no inglês.
Então, also sempre vai antes do verbo. E o and, nada a ver. And é somente para juntar duas ideias ou duas coisas. Então, like and also, but stronger and more formal, né? Mais formal e mais forte. Adds extra important information. Então, ele adiciona, né, informações importantes, extras. Mesma regra, galera, não muda. Todos eles sempre com um ponto final antes de você começar ele e em seguida sempre a vírgula, tá? Mesma coisinha, galera. Sempre pensa nele de forma mais formal. Então, ele tem que exigir isso, ok? The apartment is spacious. Moreover, it is close to the metro, né? Então, o apartamento, ele é até espaçoso. Além disso, ele é perto, né, do metrô. Então, pensa no moreover no sentido de além disso, tá? Dando uma adição para aquela frase. She is an excellent doctor. Moreover, she is a talented researcher. Então, ela é uma excelente doutora, né? Além disso, ela é uma pesquisadora talentosa. E por último, the price is reasonable. Moreover, delivery is free. Então, o preço, né, ele é razoável, ele é um preço bom, vale a pena. Além disso, a entrega é grátis. Então, além de você pagar um preço muito bom, você ainda vai ganhar a entrega, ok? Alright, galera, então how to use them, como vocês vão usar eles de forma correta para vocês não confundirem, tá? Lembra que however, moreover or therefore, todos eles, galera, sempre exige o ponto final antes de começar ele, ele é sempre no início da frase e em seguida sempre a vírgula, tá? Lembrando disso, não tem erro, galera. Então, por exemplo, I like tea, however, coffee. É quando você fala, você vê que não soa bem, né, galera? Então, don't use them in the middle of a sentence like and, but, so. Então, não pode ser usado no meio da frase, igual aqueles outros três conectores da aula passada, ok? I like tea, however, I don't like coffee. Aí sim, beleza, né? Então eu gosto de chá. Porém, eu não gosto de café. Então, however. Alright? So use, galera, a full stop. É necessário, galera, usar uma parada completa, que é o ponto final, e before and a comma antes, né, no caso, e and a comma after, e uma vírgula depois, galera. É necessário, galera. So, okay, that's it. Então, trouxe aqui a little practice for you guys. So you guys write down your answers. Pausam aqui o vídeo para vocês escreverem suas respostas. E em seguida eu vou mostrar as respostas. Então, the hotel was cheap, blank, it was very clean. He didn't study, blank, he failed. The food is great, blank, the service is excellent. I wanted to go, blank, I was too tired. Okay? Esse blank que eu falo, galera, é porque é o espaço, tá? É a lacuna que tem aqui. Então não é a resposta. Então vocês vão colocar aqui, galera, uma das três opções, tá? Vou colocar elas aqui, vocês podem colocar however, therefore, or moreover. Okay? Alright, guys. Então é isso. Pausa aqui para vocês escreverem suas respostas com calma. E agora, here we go. These are the answers, guys. So, the hotel was cheap. However, it was very clean. Tem um contraste, né? Então, o hotel foi barato. Porém, ele estava limpo, né? Além disso, na verdade, sorry. Ele estava limpo. However, he didn't study. Ele não estudou. Therefore, he failed. Então, ele não estudou. Por isso, ele bombou, né? He failed. É um resultado, né, galera? The food is great. A comida está ótima. Moreover, the service is excellent, né? A comida estava ótima. Além disso, o serviço foi excelente. Então, tem uma extra ali, tem um bônus, né, a mais. E por último, I wanted to go. However, I was too tired. Eu queria ir, porém, né, eu estava muito cansado. Okay? Então, a gente tem um contraste aqui também. Alright, então é isso, galera. I'll see you next time. Tchau.